Temos uma alma ou somos uma alma? Eu acho que essa pergunta parece meio estranha, porque a crença que permanece há muito tempo nos templos hoje, nas instituições, é que nós temos uma alma. Né? Nós sabemos que as pregações elas são todas em torno desse assunto, que a alma vai para o inferno, que a alma vai para o céu e etc. Mas será que realmente o texto bíblico ele diz, será que temos um caminho que podemos trilhar e chegar na conclusão que nós temos uma alma? Separei um texto que eu acho bem interessante, está lá em Mateus 10, 28, onde Jesus fala que não devemos temer os que conseguem apenas matar o corpo, mas não conseguem matar a alma. Devemos temer, antes de tudo, aquele que tem poder para matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Por esse texto, nós podemos quase afirmar que nós temos uma alma, porque aparentemente é isso que o texto aponta. Ora, não devemos temer o que mata o corpo e não mata a alma. Tudo indica que são duas partes diferentes de um mesmo ser. Só que talvez não seja bem isso que o texto está querendo mostrar. Se nós pegarmos um texto paralelo, que é o texto de Lucas, Lucas 12, versículo 4, Lucas vai narrar as mesmas palavras, ou quase as mesmas palavras, de uma forma bem diferente. Lucas vai falar assim: digo-vos, pois, amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, Lucas aqui omite a expressão alma. Se o homem é constituído por corpo e alma, por que Lucas então omite aqui essa palavra tão importante? Se nós abrirmos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o texto vai dizer que quando Deus vai formar o homem do pó da terra, ele diz que Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas narinas o fôlego de vida. E o homem, então, ele passa a ser alma vivente. O texto não diz que o homem passa a ter uma alma, e sim passa a ser uma alma. O conceito judaico é que o homem é uma alma. Quando Noé vai entrar na arca, lá em 1 Pedro 3,20, Pedro vai relatar sobre esse evento, dizendo que 8 almas se salvaram. 8 pessoas. Então, pessoa e alma são duas palavras diferentes que apontam para o mesmo objeto. Êxodo, capítulo 1, versículo 5, também vai falar sobre a questão de Jacó, quando desce para o Egito, fala que desceram 70 almas, em algumas traduções, em outras traduções, 70 pessoas. Então nós vemos que para o judeu, o homem, ele não tinha ou não tem uma alma. O homem, ele é uma alma. Esse conceito que o homem tem uma alma não é um conceito judaico, é um conceito grego. Se você for ler os diálogos de Platão, quando você vai ler o diálogo chamado Fédon, que relata a morte de Sócrates, quando você vai ler a apologia de Sócrates, quando relata a defesa que Sócrates faz quando sofreu acusações de perverter a juventude de Atenas, ser contra os deuses de Atenas, Sócrates vai dizer o seguinte, quando ele tinha que tomar cicuta, que era um veneno, para poder morrer, e alguns aconselharam Sócrates a não tomar a cicuta, a fugir. Só que Sócrates ele fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Agora que a minha alma vai ser liberta desse corpo que aprisiona, você acha que eu vou abrir mão disso agora que eu vou ser livre?
Então esse conceito de alma não é um conceito judaico, é um conceito grego. Judeu, o homem é uma alma. Para o grego, o homem tinha uma alma. E para o grego, a alma ficava vagando. E quando a mulher ficava grávida, esse feto que estava na mulher aprisionava, puxava, como se fosse um imã, puxava uma alma que estava vagando até ele. Então o corpo aprisionava a alma que era livre, agora ficou presa dentro desse cárcere chamado corpo humano. E apenas a morte poderia novamente libertar a alma. Então esse é o conceito grego e não judaico. Quando Mateus vai dizer aqui, em Mateus 10, 28, que não devemos temer aqueles que matam apenas o corpo, mas não conseguem fazer a alma perecer no inferno, essa expressão nada mais é do que um paralelismo sinonímico. Existem outros paralelismos, mas vamos ficar apenas nesse paralelismo chamado sinonímico. O que é um paralelismo sinonímico? O paralelismo sinonímico é uma expressão ou um método de escrita onde a primeira frase ela significa a mesma coisa que a segunda frase, porém com palavras diferentes. Se nós abrirmos em Salmos de número 15 e o verso 1, você vai encontrar o seguinte verso: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ora, são duas perguntas, palavras diferentes, mas com o mesmo significado, porque habitar corresponde a morar e tabernáculo corresponde a santo monte. É uma forma que o judeu tinha de escrever. E não se esqueça que a Bíblia foi escrita pelos judeus. Então, quando Mateus vai trazer corpo e alma, são duas palavras diferentes que apontam para a mesma realidade. Ou seja, não devemos temer apenas o que mata o corpo. Devemos temer aquele que mata e faz perecer, ou seja, não apenas mata esse corpo fisicamente, mas também o destrói. Impede que volte a viver. Lembrando que a palavra inferno é uma palavra traduzida do latim, que foi traduzida do grego, que foi traduzida do hebraico, que significa Sheol, sepultura, morte e etc. Ou seja, devemos temer aquele que, além de matar o corpo, esse corpo físico, ele impede que esse corpo físico volte a viver. Além de matar esse corpo físico, ele tem poder para destruir de forma eterna. O homem não tem poder para destruir esse corpo de forma eterna. Por quê? Porque lembra de Lázaro? Lázaro morreu. Porém, Jesus trouxe Lázaro novamente à vida. Jesus tem poder para isso. Não devemos temer aqueles que matam apenas o corpo. Devemos temer aquele que, além de matar o corpo, tem poder para destruir o corpo. É isso que o texto está apontando. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.